Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 17 de março, nós vamos meditar de 1 Samuel, do capítulo 8 ao capítulo 10. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 8, Israel vai pedir um rei. Isso não vai agradar a Samuel. Ele vai se ofender muito com esse pedido do povo. Mas veja a justificativa do povo. Quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos para serem juízes sobre Israel. Joel era o seu filho mais velho e Abias era o segundo mais velho. E eles julgavam em Berseba, mas não era como seu pai. Eram gananciosos, aceitava suborno e pervertia a justiça. Por fim, as autoridades de Israel reuniram-se em Ramá para discutir essa questão com Samuel. E eles disseram: olhe, o Senhor está idoso e os seus filhos não seguem o seu exemplo. Escolha um rei para nos julgar, como ocorre com as outras nações. Samuel não gostou de que tivessem pedido um rei e buscou orientação do Senhor. E o Senhor lhe respondeu: faça tudo o que eles pedem, pois é a mim que me rejeitam e não a você. Eles me rejeitaram como um rei. Desde que eu os tirei do Egito até hoje, eles têm me abandonado e seguido outros deuses. Agora trata você da mesma forma. Faça o que eles pedem, mas advirta-os solenemente a respeito de como um rei os governará. Então Samuel transmitiu a advertência do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. E disse ele: este é o modo como o rei governará sobre vocês. Ele convocará seus filhos para servi-lo em seus carros de guerra, como seus cavaleiros, e fará correr na frente do carro dele. Colocará alguns como generais, capitães dos seus exércitos. Obrigará outros a arar seus campos e a fazer colheita forçada. Outros mais a fabricar armas e equipamentos para carros de guerra. Tomará suas filhas, as obrigará a cozinhar, assar pães, fazer perfume para eles. Tomará de vocês o melhor dos seus campos, vinhedo, olivais, e os dará ao servo deles. Tomará 1/10 da sua colheita de cereais, de uva, para distribuir entre os oficiais e os seus servos. Tomará seus escravos, escravas e o melhor do gado e dos jumentos para o seu próprio uso. Exigirá o 10º dos seus rebanhos e vocês se tornarão escravo dele. Olhe tudo que um rei pode fazer. Pois bem, quando esse dia chegar, lamentarão por causa desse rei, que agora vocês estão pedindo, mas o Senhor não lhe dará ouvido. Samuel repetiu para o Senhor aquilo que o povo tinha dito, e o Senhor lhe respondeu: faça o que ele pede, e lhe dê um rei. Então Samuel ordenou aos israelitas que voltassem cada um para a sua cidade. E havia um homem de alta posição, chamado Quis, da tribo de Benjamim. Ele era filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becarote, filho de Afia, da tribo de Benjamim. O seu filho era Saul. Ele era jovem, mais atraente de todo Israel. Era alto, que os outros chegavam apenas aos seus ombros. E certo dia a jumenta de Quis se perdeu. As jumentas, né? Então era um bando de jumentas, se perderam. E aí Quis disse a Saul: leve um servo com você e vá procurar as jumentas. Então Saul e o seu servo percorreram toda a região montanhosa de Efraim, na terra de Salis, na região de Salim, e toda a terra de Benjamim, mas não encontraram as jumentas em parte alguma. Por fim, chegaram à região de Zefu, e Saul disse ao seu servo:
Vamos voltar para casa. Não quero que meu pai fique mais preocupado comigo do que com a jumenta. O servo, porém, disse: Tenho uma ideia. Nessa cidade mora um homem de Deus. O povo daqui o respeita muito, pois tudo que ele diz acontece. Vamos procurá-lo. Talvez ele possa nos dizer para onde devemos ir. Saul respondeu: Está bem, vamos, mas não temos nada para oferecer ao homem de Deus. Até a nossa comida acabou e não tenho nada para lhe dar em troca. E o servo disse: Tenho comigo uma pequena quantidade de prata. Pelo menos poderemos oferecer isso ao homem de Deus, o homem de Deus, e ver o que acontece. Naquele tempo, Israel, quando alguém queria receber uma mensagem, eu dizia: Vamos perguntar ao vidente. Em algumas outras versões, ao profeta. Digo, pois, profeta de hoje eram chamados naquela época de vidente. Saul concordou: Está bem, vamos. Então foram à cidade aonde morava o homem de Deus. Então subiram a colina para chegar à cidade e encontrar algumas jovens descendo para buscar água. Então Saul e o seu servo lhe perguntou: O vidente está na cidade hoje? Elas responderam: Sim, basta seguir em frente, mas é preciso correr, porque ele acabou de chegar à cidade para realizar o sacrifício no lugar de adoração. E quando entrar na cidade, tentem encontrá-lo antes que ele suba para a refeição no alto da colina. E o povo não começará a comer, até que chegue ele para abençoar o sacrifício e suba logo, pois é agora que poderão encontrá-lo. Então chegaram à cidade. Quando entraram pelos portões, Samuel vinha na direção deles, subindo para o lugar de adoração. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor tinha dito a Samuel: Amanhã, por volta desta hora, enviarei a você o homem da terra de Benjamim. Você o ungirá para ser líder do meu povo, Israel. Ele os livrará dos filisteus, pois olhei para o meu povo com misericórdia e ouvi o seu clamor. E quando Samuel viu Saul, o Senhor disse: Está aí o homem de quem eu falei, ele governará o meu povo. Saul se aproximou de Samuel na entrada da cidade e disse: O senhor pode me dizer onde fica a casa do vidente? Eu sou o vidente, respondeu Samuel. Suba adiante de mim até o lugar de adoração e ali comeremos juntos e pela manhã lhe direi o que você quer saber e depois poderá seguir viagem. E não se preocupe com as jumentas que se perderam há 3 dias, pois foram encontradas. E eu lhe digo que as esperanças de Israel estão centradas em você e na sua família. Olha que surpresa Saul teve aqui, não é? Pois bem, Saul respondeu: Mas sou apenas da tribo de Benjamim, o menor da tribo de Israel, e a minha família é mais insignificante de todas as famílias dessa tribo. Por que o Senhor fala comigo dessa maneira? Então Samuel levou Saul e o seu servo para uma sala de jantar e lhe deu lugar de honra entre os convidados. Cerca de 30 pessoas. E em seguida, Samuel pediu ao cozinheiro: Traga o pedaço de carne separado para o convidado de honra. O cozinheiro trouxe a coxa do sacrifício e colocou diante de Saul. Coma, disse Samuel, reservei este pedaço para você, desde que decidi convidar estes homens para a refeição. E Saul comeu com Samuel naquele dia. Quando desceram ao lugar da adoração e voltaram para a cidade, Samuel levou Saul ao terraço da casa, preparou uma cama para ele. Ao amanhecer, no dia seguinte, Samuel chamou Saul novamente. Levante-se, disse ele, é hora de seguir viagem. Samuel se aprontou e ele e Samuel saíram juntos. Quando chegaram à saída da cidade, Samuel disse a Saul que enviasse seu servo adiante. Depois que o servo partiu, Samuel disse: Fique aqui, pois recebi de Deus uma mensagem para você. Samuel pegou uma vasilha de óleo e derramou sobre a cabeça de Saul. Depois beijou Saul e disse: Faço isso porque o Senhor o nomeou como líder de Israel, sua propriedade especial. Hoje, quando você partir, verá 2 homens ao lado do túmulo de Raquel, em Zelza.
na divisa de Benjamim. Eles lhe dirão que as jumentas foram encontradas e que seu pai o deixou de se preocupar com elas e que está preocupado com você. E aí, você está preocupado com você, perguntando: o que farei para encontrar o meu filho? Quando você chegar ao carvalho de Tabor, encontrará 3 homens vindo em sua direção. Estão em caminho de Betel, onde irão adorar a Deus. Um deles está levando 3 cabritos e 3 pães, e no terceiro, uma vasilha cheia de vinho. Eles o cumprimentará e lhe oferecerá 2 pães, e você deve aceitar. Quando chegar em Gibeon Elohim, onde fica o acampamento do Filisteu, encontrará um grupo de profetas descendo do lugar de adoração e virão tocando harpa, tamborim, flauta, lira e estarão profetizando. Nesse momento, o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você e você profetizará com eles. Será transformado numa pessoa diferente. É isso mesmo que você escutou. Que coisa maravilhosa, não é? Eu fico aqui admirada, porque Samuel vai descrevendo todos os passos que Saul ia dar e como todas as coisas iam acontecer. Um verdadeiro profeta, não é? E você vai perceber que tudo isso vai acontecer exatamente como Samuel profetizou. Olha só. Assim, Saul se virou para partir e Deus lhe deu um novo coração. E todos os sinais anunciados por Samuel se cumpriram naquele dia. Então, Deus deu um novo coração a Saul. Preste bem atenção nisso. E aí ele viu tudo se cumprir. Ao chegar em Gibeá, Saul e o seu servo viram um grupo de profetas vindo em sua direção. Então o Espírito de Deus veio poderosamente sobre Saul e ele começou a profetizar com eles. E quando aqueles homens souberam disso, perguntaram uns aos outros: o que aconteceu com o filho de Quis? Acaso Saul também é profeta? Um dos que estava ali perguntou: qualquer um pode se tornar profeta, seja quem for seu pai? Esta é a origem do ditado. Acaso Saul também é profeta? Depois que Saul terminou de profetizar, subiu ao lugar de adoração. O tio de Saul perguntou a ele e ao servo: aonde vocês estavam? Saul respondeu: saímos para procurar a jumenta, mas não conseguimos encontrá-la, então fomos a Samuel para lhe perguntar onde elas estavam. E o que Samuel lhe disse? Perguntou o seu tio. Ele disse que a jumenta havia sido encontrada. Contudo, não contou ao seu tio o que Samuel tinha dito sobre o rei. Algum tempo depois, Samuel convocou todo o povo para se reunir diante do Senhor em Mispa. Disse ele aos israelitas: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu os tirei do Egito e os livrei dos egípcios e de todas as nações que oprimiam. Mas, apesar de eu ter resgatado vocês em sua angústia e aflição, vocês rejeitaram a mim como Deus e disseram: queremos um rei. Agora, portanto, apresente diante do Senhor de acordo com as suas tribos e suas clãs. Então Samuel reuniu todas as tribos de Israel e a tribo de Benjamim foi escolhida no sorteio. Em seguida, Samuel reuniu cada família da tribo de Benjamim. A família de Mafre foi sorteada. Por fim, Saul, filho de Quis, foi escolhido dentre eles. Quando procuraram, porém, não encontraram. Por isso perguntaram ao Senhor: ele já chegou? E o Senhor respondeu: está escondido no meio da bagagem. Eles correram até lá e trouxeram-no. Era tão alto que os outros chegavam apenas aos seus ombros. Samuel disse ao povo: este é o homem que o Senhor escolheu para ser o seu rei. Não há ninguém semelhante a ele em todo Israel. E todo o povo gritou: viva o rei! Então Samuel explicou ao povo seus direitos e os seus deveres como
diante do rei. E escreveu num rolo e colocou diante do Senhor. Depois mandou todo o povo para casa. Saul também voltou para sua casa em Gibeon, acompanhado de um grupo de homens cujo coração Deus tinha tocado. Havia, no entanto, alguns desocupados que debochavam. Esse sujeito nunca nos salvará. Desprezaram Saul e se recusaram a lhe trazer presentes, mas Saul não lhe deu atenção. E amanhã Saul vai derrotar os amonitas. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida. Queremos ser fiel a Ti, Senhor, e ter os nossos ouvidos prontos para ouvir a Tua voz. Queremos que o nosso coração esteja diante do Senhor e seja totalmente Teu. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. E Deus te abençoe.